Senhoras e senhores, a mesa diretora deste seminário é presidida pelo Dr. João Mário Silag, presidente da ABQ, e está composta pelos acadêmicos que atuarão nesta manhã como palestrantes e moderadores, a quem temos a honra de apresentar. Sr. Jorge Gerdau Johann Peter, presidente do Conselho de Administração no Grupo Gerdau e membro do Conselho Superior Estratégico da Fiesp, neste ato representando o presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaffi. Basílio Vasconcelos Dagnino, diretor de Estudos e Pesquisas da ABQ e eleito vice-presidente da ABQ. Márcio Migues, diretor administrativo financeiro da ABQ. Cláudios D'Artagnan Cunha de Barros, professor e consultor. Nigel Croft, presidente do Conselho da AFSER Brasil Limitada. Vicente Falcone, presidente do Conselho da Falcone, consultores de resultados. Convidamos para as boas-vindas e para a sua apresentação de abertura o presidente da ABQ, Dr. João Mário Silag. Dê-nos a honra, tenha bondade. O Dia Mundial da Qualidade, comemorado inicialmente no Japão em 1960 e ratificado em 1990 pela ONU, acontece tradicionalmente na segunda quinzena de novembro e que neste ano caiu no dia 13. Muitos países utilizam esta data para enfatizar a sua importância. A ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, é uma entidade sem fins lucrativos que busca realizar sua visão com o trabalho voluntário de seus acadêmicos com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, contribuindo em várias áreas. Os acadêmicos são pessoas competentes em suas áreas de atuação, que são várias. Estes são os acadêmicos que tomaram posse em 2012, nesta mesma sala. Em 2013, e hoje mais 10 tomarão posse. E agora eu quero perguntar, o que nossos avós pensariam se alguém dissesse a eles que seus netos, nós, poderíamos nos comunicar com pequenos aparelhos que cabem na mão, como o celular, quando a comunicação na época era via telégrafo e correio? Que nós viveríamos cerca de 75 anos, quando na época se vivia 50. Que nós pousaríamos num cometa, quando na época os voos eram curtos. Agora vamos ver algumas coisas que podem parecer impossíveis hoje, mas não para os nossos netos. Eu terei condições, com esses óculos internet, de buscar por meio de piscadas o arquivo que me vem à cabeça, qualquer coisa. Se estiver num evento como este, ao ver um rosto conhecido, mas não me lembrar de quem seja, com uma piscada eu vou poder reconhecê-la. Se estou em algum país onde não entendo língua alguma, letreiros vão aparecer na minha frente, me ajudando e me fazendo compreender. Se estiver viajando frente a uma ruína, eu vou poder ter, junto com o GPS, na medida que ando, o próprio monumento reconstituído. Um arquiteto vai gostar disso, porque ele vai poder simular tudo o que quiser em 3D. Mas e se eu não uso óculos, como é que eu faço? Sem problemas, essa lente de contato vai resolver a situação. Em seguida vem a situação de uma realidade aumentada. Vejam vocês, imaginem imagens virtuais sobrepostas à nossa realidade. Nós vamos poder ver coisas simultaneamente. Então eu vou poder, inclusive, responder perguntas da Roda da Fortuna. Isso vai permitir uma série de coisas. Por exemplo, enxergar um terreno sobreposto com informações e arquivos mais GPS, prospectar facilmente minerais, como petróleo.
Eu vou poder também fazer estudos arqueológicos. As telas e teclados serão de vários formatos para várias finalidades. Elas serão inteligentes e flexíveis. O porta-retratos que nós estamos vendo pode mudar as fotos quando eu peço. Vejam como será um celular no futuro. Várias janelas simultaneamente apresentando diferentes funções. E eu vou poder também digitar. As telas serão tão finas e flexíveis que poderão ser utilizadas como papel de parede, constituindo enormes telões. E vou dizer à parede, mude de cor. Isto vai ocorrer instantaneamente. Veja uma sala de estar como será. Eu tenho um grande telão, vocês estão vendo um pequeno cachorrinho lá? É um cachorro cibernético. Ele faz tudo o que se espera de um pequeno cãozinho de estimação, menos urinar no tapete. É assustador, mas vamos ter tudo em 3D. Eu vou poder fazer consultas usando o telão. Consultas médicas. Vou fazê-la como secretária. Vejam esta, amanhã, sexta-feira, eu não tenho o que fazer. Eu vou no meu telão e pergunto, telão, quem está disponível para sair comigo hoje à noite? O telão vai responder, todas as pessoas que estão na mesma situação que eu e vão realmente, e que estão disponíveis. Isso vai me permitir fazer programas. Olhem só o escritório do futuro como será. Não haverá mais computadores, vejam vocês, pois eles serão descartáveis, já que custarão centavos. Quando vou de uma sala para outra, os arquivos que me interessam vão seguir pela nuvem. Em vez de cubículos fechados, com paredes, teremos telas curvas que permitirão interação com quem eu procuro. Vejam como é que será um automóvel no futuro. Ele será mais seguro, sem motorista. Não vai se distrair olhando alguém, não fica estressado, não adormece no volante. Será orientado por GPS. Quando eu entro nele, peço, me leve a tal lugar. E ele vai levar, sem problemas. Passando para a medicina, hoje já se pode implantar eletrodos no cérebro de uma pessoa que sofreu um infarte. A partir disso, ela pode comandar um laptop. Poderemos controlar um robô. Vejam só, a pessoa coloca aquele capacete e vai poder controlar esse robô. Esse robô chama-se Asimo, é um robô da Honda, é o mais inteligente que temos hoje em dia. Um pesquisador, vejam esta, um pesquisador em Israel conseguiu controlar um robô a 2.000 quilômetros de distância na França, através de sinais captados por um scanner, que permite detectar as regiões cerebrais onde se desenvolve uma determinada tarefa. No futuro, o scanner terá a dimensão de um celular. Na Universidade de Kyoto, fotografaram uma série de imagens de lembranças que um paciente tinha visto e que ativaram setores do seu cérebro. Podemos ver em vermelho, não é? Isso sugere que no futuro teremos ainda a possibilidade de leitura da mente por meio de ressonância magnética. E provavelmente poderemos mapear sonhos. E no futuro controlaremos computadores através do pensamento. Na medicina, teremos mais avanços. Um microprocessador de DNA colocados no vaso sanitário poderão detectar proteínas e colônias de câncer no nosso corpo, rapidamente antes que se tornem tumores. Sabemos que o câncer leva anos para mostrar sintomas e, quando isso ocorre, já é tarde. Como esse controle é diário através do vaso sanitário, o câncer será evitado ao ser detectado no início e não quando percebemos sintomas. Vejam esta aqui, é uma pílula inteligente. Existe um verdadeiro equipamento dentro dele. Ele vai, quando engolido, filmar o nosso organismo por dentro, eliminando muitos procedimentos invasivos e traumáticos, como colonoscopia, por exemplo. Será um verdadeiro submarino navegando no interior do nosso corpo. A expressão Intel Inside se aplica ao pé da letra. O sequenciamento de genes será corriqueiro e barato.
Cada pessoa poderá ter um CD com seu DNA por um valor bem acessível. Um dicionário de genoma humano vai permitir conhecer problemas de saúde em função dos nossos genes mapeados. Os computadores poderão encontrar os genes que controlam o processo de envelhecimento e agir de modo a retardar esse processo. Hoje, já podemos, a partir de células-tronco, fazer crescer ossos, orelhas, válvulas do coração, veias, pele e cartilagem. No futuro, teremos órgãos como rins, fígados, e não mais a partir de células-tronco, mas partindo de células normais. Esta é a direção para onde o mundo está caminhando. E eu pergunto agora, será que nós, no Brasil, estamos seguindo nesta direção? Isto é, de desenvolver rupturas, invenções, patentear produtos ou processos? Vamos construir uma sequência lógica partindo dessas novidades, mostrando o que é necessário para conseguir tão esperadas rupturas. Mas o que é necessário para consegui-las? São centros de pesquisa, universidades, hospitais, empreendedorismo, conhecido como think tanks. Onde tais rupturas estão ocorrendo? Se vocês enxergarem aquela lâmina, percebem o número de entidades nos Estados Unidos estoura, de longe, passa todos eles. Em alguns países europeus e no Japão. No Brasil, entre as 100 melhores ranqueadas em cada modalidade, temos 4 centros de pesquisa. O INPE, Embrapa, Fundação Oswaldo Cruz, uma sala deles está nos assistindo nesse momento, e o IBGE. E 2 hospitais de referência, o INCA, Hospital do Câncer, e o Hospital Albert Einstein. Empreendedorismo é uma arma fenomenal para certos países que o controlam, como aqueles que acabamos de mencionar. Em geral, os empreendedores nesses países saíram das boas escolas, criam empresas e enriquecem rapidamente. Num primeiro estágio, os de requisitos básicos, pequenas empresas são formadas, como as que nós temos aqui no nosso país. Num segundo estágio de potencializadores de eficiência, o que requer condições como as mostradas, terão empresas com maior repercussão, porém ainda a nível nacional. E, finalmente, na terceira etapa, que é a inovação e empreendedorismo, que só ocorre em países responsáveis pelas rupturas, é que acontecem realmente esses acontecimentos importantes. E para se ter uma ideia da força do empreendedorismo, vejam só alguns campeões e seus resultados. O que foi que causou essas rupturas? Think tanks e empreendedores. Lido de outra forma, dizemos que a existência de think tanks e de empreendedores levam a rupturas. Muitos dos trabalhos no mundo desaparecerão com o ambiente de inovação, e os novos vão necessitar de formação superior além de ambiente propício. Enquanto todos os países trabalham para não ficarem atrasados, eu pergunto, na situação em que estamos no Brasil, o que é que vamos oferecer para nossos netos quando fizerem seus cursos superiores? Como é que vamos nos preparar? O que esses países têm em comum? O Índice de Desenvolvimento Humano, a IDH, medidos por expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. Nós estamos vendo o nosso lá, não é? Estamos em lugar 79 e o valor é 0,744. E podemos ver lá a evolução do nosso IDH no Brasil, que vem sendo achatados ultimamente. Então, portanto, podemos concluir que, nos países atuais de vanguarda, um alto IDH é sempre associado a think tanks e a empreendedorismo de sucesso, sem esquecer que deve haver uma massa crítica de pessoas para criar empreendimentos e absorver as rupturas. Uma das bases do tripé do IDH é a educação com bons indicadores. A capacidade de resolver problemas, base para a produtividade do trabalhador, mostrou no exame PISA o Brasil em 38º lugar entre 44 países. Nos testes PISA de leitura, ciências e matemática, para brasileiros de 15 anos,
feito em 65 países, o Brasil se situou nas posições de 55 a 59. Veja um retrato do ensino médio completo, tanto para jovens de 25 a 34 anos, como para os mais velhos, de 55 a 64. Percebem a nossa situação perante outros países. O retrato da situação de graduados no Brasil comparado a outros países. Percebem a grande diferença? Ampliando, vejam vocês. Países com, então, voltando ao nosso raciocínio, países com alto IDH possuem, por definição, excelentes índices em educação. Comparando com os demais, mesmo emergentes da América Latina, a nossa qualidade em educação, conforme os números mostrados, deve melhorar. A segunda base do tripé do IDH é a expectativa de vida com saúde e segurança. Apesar de sermos o 69º país em termos de número de médicos por 100 mil habitantes, é importante destacar a grande diferença entre as regiões. Aqui eu devo dizer que o Conselho Federal de Medicina recomenda 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Estamos vendo lá a diferença entre as nossas regiões, né? O Brasil tem o 7º PIB mundial, mas ocupa a 72ª posição no ranking de investimentos em saúde. Estão vendo a posição do Brasil, não é? A segunda. A oferta de leitos por 1.000 habitantes no Brasil também deve melhorar. Grande parte dos brasileiros ainda não foi atendida com serviços básicos de saneamento. Apesar da média de 25 homicídios por 100 mil habitantes ser muito alto, perdendo apenas para a Venezuela e Colômbia, existe uma grande diferença por região. Apenas 5 estados, que são os mais claros no mapa, são os menos violentos, com até 12 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que o mais violento é Alagoas, que exibe mais do que 68, que é o nível da Venezuela. Com os dados apresentados, podemos concluir que a expectativa de vida com saúde e segurança também deve melhorar, como a educação. O PIB per capita completa o tripé do Índice de Desenvolvimento Humano. Seu crescimento médio no Brasil fica abaixo da China, Chile e também da média global dos países. A intensidade da cor mostra o PIB per capita, e o nosso é por volta de 9 a 11 mil dólares, variando devido à oscilação do dólar. Devido ao tamanho do nosso país, o nosso PIB é o 7º mundial, com 2,3 trilhões de dólares. No entanto, o PIB per capita nos situa no 101º lugar. O Produto Interno Bruto, que determina o PIB per capita, está podendo ser visto aqui. Então, o nosso raciocínio vai caminhando devagarzinho, não é? Vamos falar da relação de trocas do país com o resto do mundo. Nós tivemos um déficit, um prejuízo de 81 bilhões, que não foi coberto com os investimentos estrangeiros, que foram a 64. Entre as nações mais ricas e emergentes, o Brasil é o que tem mais baixa relação com o PIB. Entre os emergentes, o Brasil é o de menor volume de transações com o exterior. E transformamos pouco em relação ao PIB, comparado com outros países. Portanto, não estamos nos integrando à economia global. Voltando ao nosso raciocínio, boas transações correntes com boas conexões com o mundo favorecem o alto PIB. Estão percebendo que, na medida que estamos caminhando para baixo, nós estamos indo em direção às nossas causas. Vamos procurar a causa raiz. Dos 4 componentes, o que mais influi nas transações correntes é o de serviços, que participa com 2/3 do PIB. Teve um desempenho negativo, enquanto que outros países emergentes ou latino-americanos tiveram um desempenho positivo. Apesar da importância dos serviços, seu faturamento já não cresce como antes. Confirmando. Há 2 itens que contribuem para a geração de riqueza: a gestão das empresas e a taxa de inovação. Percebe o nosso
em vermelho, não é? Posição nada privilegiada. Portanto, é gerando riqueza que teremos serviços competitivos. A indústria é uma segunda componente que corresponde a 25% do PIB, que no Brasil deixou de crescer. A situação econômica e aumento de preços faz com que a capacidade instalada fique mais ociosa. Um indicador da desaceleração da indústria é a queda de vendas do material de embalagem, como estamos vendo. E uma indústria competitiva, portanto, leva a boas transações correntes e conexões com o mundo. O comércio, terceiro componente das transações correntes, mostrou as vendas caindo. Um comércio com bons resultados influi nas boas transações correntes e conexões com o mundo. A indústria de construções constitui um quarto componente para as boas transações correntes. Como consequência, as vendas de material de construção, em relação ao mesmo mês do ano anterior, despencaram. Voltando ao nosso raciocínio, bons resultados na indústria de construção influem favoravelmente para as transações correntes. A base necessária para esses componentes é a infraestrutura. Nas 2 últimas décadas, o Brasil investiu em estradas, portos e aeroportos bem menos do que outros países emergentes. Exportações dependem muito da atividade portuária, que é mais cara comparada com outros países, conforme o custo de exportação por container em dólares. Para a nossa extensa área territorial, a malha rodoviária é menor comparada a outros países ou regiões. Faltam linhas ferroviárias e, ainda assim, trens aqui rodam mais devagar do que os de outros países. Terminando a nossa árvore de causa e efeito, uma boa infraestrutura ajuda a indústria da construção, influi favoravelmente nas transações correntes e gera riqueza. Concluindo, uma boa expectativa de vida, com saúde e segurança, implica em ter qualidade no setor público. Uma indústria competitiva implica em ter qualidade de gestão. E esta implica em ter qualidade de educação. E, finalmente, uma boa infraestrutura implica em ter qualidade de serviços públicos. O denominador comum dos aspectos negativos apresentados é a causa raiz dos efeitos mostrados anteriormente, isto é, deficiência na qualidade em tudo o que é feito, partindo de nós mesmos. Pois podemos definir qualidade como sendo um resultado, uma característica de um produto ou serviço prestado a um cliente e a marca de uma organização de um país, que tenha satisfeita todas as suas partes interessadas, que no nosso caso são cidadãos, governo, considerando o serviço público nacional a nível federal, estadual e municipal, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, entidades particulares e privadas com e sem finalidade lucrativa, demais países do mundo com quem negociamos e trocamos mercadorias e serviços e organismos internacionais. E agora retorno à pergunta inicial. Como vamos nos preparar para enfrentar o mundo novo que nos aguarda? E o que vamos oferecer aos nossos netos? Deixo essa resposta para os apresentadores que me seguem. Meus colegas da ABQ estão continuamente trabalhando no sentido de mostrar a importância da qualidade por meio de um manifesto, de position papers nas várias áreas, iniciando da educação. Quero agradecer a esses colegas pelo que já foi realizado, ao público aqui presente e os que estão nos assistindo à distância. Para terminar, afirmo que o exercício da qualidade permite a concretização do sonho para o futuro. E qual é esse sonho? É fazer o Brasil retornar partindo da qualidade e chegar a realizar rupturas participando do bloco de países de vanguarda. Muito obrigado.